Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui participando dessa sessão de cursos aí sobre o comércio exterior, mas com um assunto mais voltado para o Siscoserv, que é a matéria do momento aí no que diz respeito às ações de comércio exterior e de fiscalização, controle e verificação dessa prestação de serviços e prestação internacional de serviços e compra internacional de serviços. E a gente começa aqui falando um pouquinho sobre o histórico do Siscoserv, né? Como surgiu o Siscoserv, por que surgiu o Siscoserv. E a gente traz aqui no primeiro slide, a gente traz primeiro o significado, né, do termo Siscoserv, que ele é o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços Intangíveis e outras operações que produzam variação no patrimônio. E de onde vem o Siscoserv? Ele se origina de um aumento significativo da produção e aquisição de serviços no Brasil, mas ligados para o mercado internacional, né? As pessoas passaram a importar e exportar um volume enorme de serviços, e não só isso, a administração pública começa a perceber que esse volume de serviços, tanto produzido internamente quanto importado ou exportado, ele aumenta de uma forma extrema. E, como um órgão público deve estar sempre de olho, eles vão ver o que está acontecendo ali para saber como eles podem fiscalizar, controlar ou até mesmo tirar algum proveito tributariamente arrecadado ali de alguma forma. Então, voltando aqui para o slide, a gente pode ver que houve esse aumento significativo de volume de exportação e importação de prestações de serviço no Brasil. Essa percepção da administração pública leva as autoridades a se reunirem e tentarem estabelecer mecanismos para controlar para verificar o que está acontecendo nesse mercado que cresce assustadoramente. E eles chegam à conclusão que não há ainda um sistema integrado e eficiente que possa controlar a verdadeira representação do volume desse mercado no Brasil. No próximo slide, a gente vê que dessa necessidade nasce o Siscoserv, para controlar o comércio exterior de serviços, sendo um sistema de criação conjunta do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior e da Receita Federal do Brasil, em uma gestão conjunta. Eles atuam conjuntamente e trabalhando para manter esse controle, fiscalizar e apurar o que tem acontecido no mercado de importação e exportação de serviços brasileiros, né? Todo esse sistema ele é criado ele é criado em 2008. Em 2008, ele é pensado e desenvolvido pela Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior, mas ele não é trazido ainda por legislação para a prática. Ele foi só pensado e desenvolvido. E em 2011 é que ele vem a ser criado por lei, né? E na época que ele é criado por lei, ele é tratado como um sistema que veio não com caráter fiscalizatório, mas apenas com caráter de produzir e coletar informações sobre esse mercado crescente de importação e exportação de serviços. O que acontece é que, quando ele, em 2008, foi estabelecido, a gente chegou a participar de algumas palestras, até pela Receita Federal, sobre o tema, e, em alguns momentos, eles falavam abertamente que tinha um certo caráter fiscalizatório
que seria colocado ao Siscoserv. Mas só em 2011, quando ele é lançado por lei, passa-se essa ideia de que ele não teria, em princípio, um caráter fiscalizatório, mas apenas um caráter de coletar informações. Tanto que muita gente não sabe, mas participa do Siscoserv também o Banco Central do Brasil e o IBGE nessa apuração de dados e controle de dados, né? Então, aqui a gente traz para vocês, no próximo slide, a previsão legal que instituiu o Siscoserv e os decretos e regulamentos que nós temos aí até hoje sobre o assunto. A lei instituidora foi a Lei 12.546 de 2011, que traz dos artigos 25 a 27 o que é o Siscoserv, quem é obrigado, e traz as regras gerais sobre o sistema. Ele é regulamentado, então, pelo Decreto 7.708 de 2012, e esse decreto ele traz a nomenclatura brasileira de serviços e as notas explicativas da nomenclatura brasileira de serviços. Essa nota e essa nomenclatura, elas trazem exatamente a listagem de quais são os serviços, e ela arrola ali com a numeração adequada, a classificação adequada para cada serviço previsto que deve ser informado ao Siscoserv quando é realizado entre uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira, né? E, em seguida, após o decreto, o MDIC solta a portaria 113, próximo slide, a gente traz a informação da Portaria Conjunta da Receita Federal e da Secretaria de Comércios e Serviços do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, que trouxe a portaria número 1584 de 2013, que aprovou a 7ª edição dos manuais relacionados à venda e aquisição dos Siscoservs. Bom, a portaria da Receita Federal, a 1277 de 2012, ela foi uma portaria marcante porque ela estabelece justamente essa relação da Receita Federal com o Ministério da Indústria e Comércio para apurar essas informações e trazer para dentro da Receita Federal também todas essas informações coletadas, o que nos revela aí que pode sim ter um certo movimento para um caráter fiscal do Siscoserv, e não somente um caráter coletor de informações como havia sido anteriormente proposto. E com relação aos manuais, desde que o Siscoserv foi implantado, nós estamos no 7º manual, ou seja, significa que é um sistema que ainda está em elaboração, em constante verificação com as partes aí do mercado, com as empresas, os atuantes nesse mercado de importação e exportação de serviços, e que tem espaço ainda para ser melhorado. Ainda há alguns pontos aí que nós discutiremos durante essa aula que precisam ser ainda vistos, melhor tratado, esmiuçado, para que não se tenha aí imputações de obrigações e de deveres para partes que às vezes não têm responsabilidade para cumprir essas obrigações.
E um detalhe importante é que a portaria da Receita Federal, ela fez a imposição de diversas multas para aqueles que não prestem as informações, não cumpram as informações no prazo, ou que omitam informações. Essa portaria, quando ela surgiu, as multas criadas pela Receita Federal se revelaram altíssimas. Elas eram dotadas de um caráter quase confiscatório, porque elas eram multas previstas com percentuais sobre faturamento da empresa, né? Então, assim, podiam ser multas pesadíssimas, dependendo de 1% de um faturamento gigantesco, podia se revelar uma multa realmente confiscatória. O que foi corrigido já, recentemente, pela portaria 1399, se não me engano, que reduziu substancialmente essa multa e vinculou a multa à obrigação efetivamente não cumprida, àquela operação que efetivamente não foi cadastrada, né? Passando para frente aqui para o próximo slide, eu vou entrar com vocês já na definição do que é o Siscoservice. Então, essa definição foi trazida pela lei e foi copiada, transcrita para as resoluções, para a instrução normativa da Receita Federal e para a portaria do Ministério da Indústria. Então, o que é essa obrigação do Siscoserv, como ela foi criada? A lei diz: fica instituída a obrigação de prestar informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior, que compreendem serviços intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas e das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados. Esse aí é o conceito trazido pela lei, adotado pela resolução, e ele traz para a gente aí, inicialmente, os principais elementos que compõem a obrigação de prestar essa informação sobre importação e exportação de serviços ao Siscoservice. Então, para trabalhar melhor esse conceito, e com isso a gente consegue esmiuçar bem a questão de quem deve, quando deve, o que deve, eu cortei esse conceito e a gente vai trabalhar aí cada elemento separadamente. A primeira parte do conceito eu coloco para vocês, fica instituída a obrigação de prestar informações. E fica a pergunta: quem é obrigado a prestar as informações? A gente sabe que pelo manual do Ministério e pela própria legislação, nós temos aí identificamos três responsáveis. O primeiro é o prestador ou tomador de serviço residente ou domiciliado no Brasil. O segundo, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, que transfere ou adquire intangível, inclusive os direitos de propriedade intelectual, por meio de cessão, concessão, licenciamento ou por quaisquer outros meios admitidos em direito. E o terceiro, a pessoa física ou jurídica ou responsável legal do ente despersonalizado, residente ou domiciliado no Brasil, que realize outras operações que produzam variação no patrimônio. Aí aqui, o slide número 3 aí, com a pessoa física, eu chamo a atenção dos senhores, porque o Siscoserv, ele não só abarcou pessoas físicas e jurídicas, as pessoas jurídicas privadas e as pessoas físicas. Nós temos também os entes públicos, ele acobertou também os entes públicos aí, despersonalizados, que está no slide seguinte, que eu chamo a atenção de vocês aí. O Siscoserv aplica-se também aos entes despersonalizados, significando que, inclusive, órgãos da administração pública estão obrigados a informar. O que quer dizer isso? O Siscoserv, ele quer realmente saber o que acontece no Brasil em termos de importação e exportação de serviços, independentemente do tipo de pessoa.
até o órgão público que faz uma licitação internacional de serviços ou que faz uma contratação internacional de serviços, esse órgão também está obrigado a prestar as informações, ir lá no manual, no sistema informatizado e digitar todas as informações daquela prestação de serviço efetiva. Ou seja, é realmente uma ferramenta que quer coletar todas as informações possíveis sobre o que é esse mercado no Brasil, especialmente, nesse caso, né, com relação ao mercado interno e externo, porque o mercado interno a gente já sabe que o volume hoje de faturamento com serviços é uma coisa surpreendente no Brasil, né? Então, no próximo slide, a gente vai tratar do segundo elemento. Qual é? Essas informações são relativas às transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior. Aqui a gente vê o requisito da relação que deve existir entre os residentes, ou seja, é residente ou domiciliado no Brasil, contratando no sentido de adquirir ou vender serviços para residente ou domiciliado no exterior. Né? O que acontece é a empresa ou pessoa física no Brasil. Se for uma pessoa física no Brasil contratando serviços de uma outra pessoa física no Brasil, mesmo que venha dizer respeito a um bem no exterior, esse serviço sendo contratado no Brasil, prestado no Brasil, faturado do Brasil, não gera obrigação às partes de informar, né? Não gera o dever de informar aí ao Siscoserv essa relação. Mas uma empresa brasileira tomando serviço no exterior, seja pelo deslocamento de pessoa física do exterior para o Brasil, seja serviços que não haja necessidade de deslocamento de pessoas físicas, como serviços informáticos, por exemplo, uma criação de website contratado do exterior, esses serviços têm que ser também esses serviços vão ter que ser declarados aos Siscoservs, informados aos Siscoservs, né? E esse é um requisito essencial. Sem ele, você elimina a obrigação de fazer a informação, de levar a informação aos Siscoservs, porque aí não se considera importação ou exportação de serviços, né? O próximo elemento são serviços intangíveis ou operações que produzam variação no patrimônio. Com isso, a gente vê que o objeto aqui do Siscoservs, eles são as informações sobre as vendas ou aquisições de serviços intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio do residente ou domiciliado no Brasil. Esse elemento, ele mostra para a gente que o Siscoservs, que a administração pública, ela não se interessa somente àquela prestação de serviços tradicionalmente conhecida, né? Um serviço de ordem intelectual, você contrata a pessoa, vem aqui, presta, gera o benefício com aquele serviço para você e acabou. Não, ela foi um pouco além. O Siscoservs, ele tenta abarcar tudo aquilo que não é venda, importação e exportação de bens materiais. Então, nesse segundo elemento que ele traz para a gente, os bens intangíveis, toda contratação envolvendo o que a gente chama dos direitos de propriedade intelectual, elas são tratadas para efeitos de Siscoservs como serviços e devem ser declaradas ao sistema, né? Um contrato de franquia, um licenciamento de marca, né? Esses direitos autorais, tudo que for envolvendo um brasileiro e um domiciliado no estrangeiro, eles deverão também informar ao Siscoservs. E aí, quando a gente passa aqui ao próximo slide, a gente vê que os intangíveis para o Siscoservs são os direitos imateriais, que são comercializados por meio de licenciamento ou por transferência por contrato. E o manual, a 7ª edição do manual, traz para a gente aí